é para psicólogos que acreditam que instinto materno existe. Gente, esse tema é muito polêmico. Fica aqui comigo, que agora eu quero conversar com você, psicóloga. Você acredita que instinto materno existe? O que é instinto? Instinto é um comportamento inato de uma espécie. E é daquela forma para todo mundo, em todos os momentos, tá? Históricos. Por exemplo, o cachorrinho. É instintivo no cachorro demarcar território. Ele não aprendeu esse comportamento. A mãezinha dele não ensinou para ele esse comportamento, tá? Então, ele simplesmente faz. Um cachorro que vive sozinho, sem o bando, dentro de uma casa, e você leva esse cachorro para passear, ele não precisa observar um outro cachorro fazendo xixi para demarcar território. Ele faz isso por instinto, tá? Então, instinto significa um comportamento que não é aprendido. É um comportamento inato daquela espécie. Os comportamentos que a gente vamos chamar de instintivo são aqueles comportamentos não aprendidos, mas os comportamentos inatos. E comportamentos inatos, gente, é para todos da espécie, não importa o momento histórico. O cachorro demarca território desde quando ele era lobo. Tá? Desde quando ele era lobo e foi se transformando em cachorro. Então, isso ele traz esse dado instintivo, tá bom? Porque às vezes as pessoas falam algumas coisas no tipo, mas as mulheres foram perdendo o instinto materno por causa disso e daquilo. Não existe perdendo instinto, gente, não existe. Perder instinto não existe. Instinto é algo automático, tá? É um comportamento automático. Acontece sem reflexão, sem pensar, tá bom? É um comportamento que não existe aprendizagem, simplesmente se faz. Nos seres humanos, gente, nunca existiu instinto materno. O que existe são comportamentos de cuidado com o bebê, como, por exemplo, o afeto. Ao longo da nossa evolução, a gente sempre cuidou dos bebês, tá? Os bebês sempre foram cuidados, até porque, se eles não fossem cuidados, eles morrem. Pega um bebê, gente, o bebê ele consegue engatinhar em busca de alimento? Não consegue. Então, se ele não for cuidado, ele morre. E nós sempre vivemos em bandos, tá? Sempre vivemos em bandos. A socialização é algo muito importante para a nossa espécie humana. Então, sim, nós sempre cuidamos do bebê, desenvolvemos um certo afeto, principalmente porque a gente precisava garantir o bando. A gente consegue muito mais fácil ir atrás do alimento, por exemplo, e de defender o território estando em bandos. Então, o bando é muito importante para a nossa espécie. Então, por isso que a gente cuidava dos bebês, mas não por causa de um amor a priori, tá? Mesmo porque, gente, se a gente pegar a história aí, né, da família, contada pelo próprio Frederick Engels, né, no livro lá, que ele fala sobre a história da família, da propriedade privada ao Estado, ele faz todo um apanhado, mas de história, de estudo científico, que teoriza a respeito, né, da primeira forma de família. E a teoria dele, né, e de Freud também, Totem e Tabu, e por aí vai, né? Então, o que a gente tem aí? O filho, a criança, não é filha do pai e da mãe. A criança é filha do clã. Todos os homens e todas as mulheres são pais e mães daquela criança. São responsáveis pelos cuidados daquela criança, tá? Então, a gente sempre precisou cuidar dos bebês, sim, certo afeto existia sim, mas não o amor, e nem mesmo aquela ideia de meu filho. Não, é uma criança que é cuidada por todos os homens e mulheres daquela tribo, tá? Gente, durante muitos anos na nossa evolução e até hoje, tá? Mas o que acontece no hoje? O infanticídio. O infanticídio era muito comum e é comum até hoje. Ele acontece até hoje, tá bom? Mas falando de épocas primitivas ou anteriores, séculos anteriores ao nosso,
o infanticídio era muito comum. Hoje, o infanticídio, ele tende a ser mais um crime, né? Então, pelas leis, né, da nossa cultura, por exemplo, a mulher, o homem que comete infanticídio vai para a prisão, é preso, tá bom? Mas essa questão do infanticídio se tornar, então, algo que precisa ser punido, tá? É coisa recente, não é coisa antiga. É coisa muito recente, dos últimos séculos, tá? Até o século XVII, gente. E falando de século XVII depois de Cristo. Então, imagina antes de Cristo, tudo que a gente passou, né? De coisas de milênios, tá? Por milênios e milênios, a prática do infanticídio acontecia aos montes. Que é prova maior que não existe instinto materno, né? Porque quem acabava matando o bebê muitas vezes era a própria mulher que pariu, tá? Então, por exemplo, se a criança nascia com alguma deficiência, essa criança muitas vezes ela seria um impeditivo para a tribo, para o clã, tá? Para aquela sociedade. Porque se você precisa correr de um leão, uma criança com uma certa anomalia, uma certa deficiência, prejudica o bando. Então, se fazia o quê? Matavam. Tá? Era comum jogar de penhascos, deixar abandonado aquela criança com anomalias, era comum. Próprio Brasil, nós temos algumas tribos, como, por exemplo, a tribo Arauatê, Suruí, Tupari e Gavião. Olha só, essas tribos, elas matam quando nascem gêmeos. Então, se nasceu gêmeo, precisa morrer. Por quê? Porque os gêmeos, segundo as crenças deles, trazem maus espíritos. Então, não dá para achar que instinto materno existe. O que existe é cultura, gente. A gente vê também mulheres que vão fazer entrega legal. O que é entrega legal? É entregar o bebê para adoção. Não vou ficar com esse bebê. Essa criança, vou colocar ela para adoção, para que ela possa ser cuidada, para que ela possa ser amada, para que ela possa ser respeitada em um lar que eu, infelizmente, não posso oferecer para essa criança. Percebe? Não existe instinto materno. Vai dizer que essa mulher tem algum defeito. Ela não tem um defeito. Só não existe instinto materno. E aí você pode estar pensando assim, não é possível, Rafael, existe sim. Eu não desejava o meu filho, eu passei a gestação, até triste com a gestação, porque eu não amava, né? Porque eu não queria ter filhos, mas quando meu bebê nasceu, foi amor à primeira vista. Então, existe instinto materno, sim. Olha só, gente, sinto dizer mais uma vez, a sua experiência diz respeito a você e não ao resto. Quando a gente vai trabalhar como psicólogo, a gente precisa estar baseado em ciência e não na própria experiência de vida. Que bom que você teve essa história, mas existem centenas de outras mulheres que vão continuar olhando para o bebê depois que ele nasce e não vai vir o amor. Desde a gestação, ela já estava insatisfeita com a gestação. E o bebê nasce, muitas vezes ela é obrigada, tá, a levar a gestação adiante e ela não consegue se vincular ao bebê. Ela não consegue amar o bebê. Nós até produzimos um hormônio chamado ocitocina, tá? A ocitocina é o hormônio do amor. E ele é liberado justamente na hora do parto. Olha só que interessante, é liberado na hora do parto e também é liberado durante a amamentação, para estimular o processo de vinculação mãe-bebê. Então, a natureza, ela dá para a gente também esse hormônio, essa ocitocina, para que a gente possa se vincular ao nosso bebê. Mas a nossa espécie não responde somente a hormônios. Diferente, por exemplo, da cachorrinha, da gatinha, tá? Da onça, do ratinho. Eles vão receber a hormônios, tá? Vão responder a hormônios. E aí, o que está programado na genética deles, eles vão seguir. Agora, nós, humanos, não respondemos somente a hormônios. Nós, antes disso, respondemos à nossa cultura. Então, só depois, gente, do século XVII, que inclusive nós
começamos a amar os nossos bebês. Antes disso, não existia amor, existia afeto, existia cuidado para que a gente pudesse, né, continuar tendo mãos de obra, para que a gente pudesse continuar tendo pessoas para ir para a guerra, tá? Mas não por conta de amor materno, né? Esse desejo. E aí, inclusive, entra a Igreja Católica, que era a grande dominadora ali da Europa, né, na época, com as suas ideias, e ela então começa a introduzir Maria, mãe de Jesus, como uma figura que precisava ser inspirada, idealizada. As mulheres precisavam amar os seus filhos, assim como Maria amou Jesus, tá? Mas a gente sabe que antes do século XVII, Maria nem aparecia, não tinha esculturas, não tinham gravuras, não tinham quadros. A Maria mal aparece na Bíblia, tá? Então, assim, ela era anônima, só que foi necessário, nesse momento, né, ela aparecer. Podem perceber quando vocês forem visitar a museus. A figura da Sagrada Família, a figura de Maria segurando Jesus ou falando mãe de Jesus, datam após o século XVII, tá? Do século XVII para frente. Porque precisava, então, implicar que as mulheres passassem a amar os seus filhos, amamentar os seus filhos, inclusive. Porque nem amamentar, elas amamentavam. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.